É isso, sejam muito bem-vindas. Eu sou a Carla, para quem não me conhece, e vou trocar com vocês essa tarde junto com a minha amiga Silvana. Sou a Silvana, dos anos iniciais, trabalho com alfabetização lá na GED, Espaço de Ser, Tempo de Aprender e várias outras coisas. E estamos aí, eu e Carlinha, hoje, para dialogar com vocês sobre as atribuições dos coordenadores e professores articuladores. Podemos começar? Vai, sim. Passou o slide? Passou. Você quer começar? Bom, então vamos lá. Nós temos documentos que nos orientam nesse fazer do coordenador pedagógico e do professor articulador, tá? E onde a gente encontra esse material que pode ajudar nesse fazer dentro da unidade escolar? Lá no site da prefeitura, onde a gente encontra os recursos pedagógicos, nós temos lá o documento orientador da política pedagógica. Espera aí, deixa eu ver uma coisa, Carlinha, eu acho... Você consegue abrir esse link? Continua, espera aí, tá abrindo. Tá. Então, a gente achou importante esse documento, ele foi compartilhado lá no site da prefeitura. Desde o início do primeiro encontro, a gente vem colocando os links dos documentos orientadores. Vocês já conseguiram acessar? Está tudo tranquilo? E aí a gente reforça a importância desses documentos estarem acessíveis a todos, não só a equipe gestora. No primeiro encontro, no segundo encontro, nós demos assim a dica de ter uma pastinha na sala dos professores ou na direção, na gestão, onde esses documentos possam estar impressos, ou então os mais importantes, né, de cada momento, de cada etapa do ano letivo, que os professores tenham acesso a esses documentos. E esse documento orientador que a Silvana está tentando abrir aí agora, ele foi um documento elaborado pela SME, ele está disponível no site da prefeitura. Vocês já conheciam esse documento, orientador da política pedagógica? Ele traz todo o panorama da política pedagógica na rede. Ele foi colocado em fevereiro de 2022, e ele é um documento assim, importante, imprescindível na elaboração, na atualização do PPP. Né? E vocês têm um papel fundamental também nesse momento de elaboração, de ressignificação desse projeto político-pedagógico da unidade de cada uma de vocês. E esse documento não pode deixar de ser lido por vocês, pela equipe gestora. Aí embaixo dessa foto tem o link que traz ele. E além disso, os documentos orientadores da função de coordenador e de professor articulador foram explicitados nas resoluções 46 e na 270, que o link também está aí, caso vocês queiram dar uma olhadinha, está aí no link da prefeitura, aqui embaixo, e em cima, diretamente, o documento orientador de 2022. Exatamente, sobretudo a resolução que trata do papel do coordenador foi postado algumas vezes, né, no grupo de coordenadores, né, no grupo lá de CPs, foi compartilhado, tá? Então, vamos lá. Quer ir, Carlinha? Posso ler. Segundo as resoluções supracitadas, a atuação do professor articulador e do coordenador se dará de acordo com as seguintes orientações. Qual é o principal papel? Exercer fundamentalmente o papel de elemento mediador entre o currículo e os profissionais, assessorando o diretor da creche municipal ou do espaço de desenvolvimento infantil da unidade escolar nas atividades de planejamento, execução e avaliação curricular.
Então, gente, é imprescindível a vocês o conhecimento. Nossa, Peraí, deixa eu ver quem está com o microfone aberto. tá cortando demais. Educação infantil. A gente gostaria que quem tivesse com o seu microfone aberto fechasse nesse momento. Aqui. Peraí. Pronto. Seu áudio está muito baixo. Meu áudio está baixo, gente? Tá sim. Então, peraí. Às vezes tem que botar, para mim tá bom, às vezes tem que botar lá como alto-falante, pegando aquele símbolozinho que sai o som e bota lá alto-falante, aí melhora. Vê se melhorou agora. Melhorou? Melhorou Não. o som? Fala mais um bocadinho. Melhorou o som? Não, não melhorou, não. Agora, Para melhorou? mim, o som tá ótimo, não está abaixo, não. Carlinhos, não está aparecendo Para mim nada. também tá bom, mas eu botei isso, alto-falante. Ai, eu aumentei tanto que ficou gritando no meu ouvido. Melhorou? Não, para mim continua igual. Isso. Olha que meu celular tem um bom som. É? É estranho, para mim tá bom. O meu tá no máximo. Você quer Pra tentar mim, sair e entrar de novo, de repente? Tá ótimo. E uma dúvida, eu estou vendo aqui no chat que tem algumas pessoas que não estão conseguindo visualizar os slides. Aí é o Oi, sinal da Silvana, internet. Renata. Eu não Silvana, visualizei nada, não slide está nenhum. ver nada. A tela tá branca, tá preta, Silvana. Não está vendo nada? Eu Vou tô parar vendo. o compartilhamento. Tá estranho, porque tem outra aqui falando também. Eu vou parar o compartilhamento e vou iniciar novamente, tá? Estranho, né? Para mim estava aparecendo, Silvana. Isso, faz para ver se agora vai. Testado, né, antes. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vou tentar novamente, gente. De uma outra forma, tá? Só um minutinho. Tentar de uma outra maneira para ver se... O som melhorou, gente? A minha fala? O som tá ótimo. A Mônica também não está vendo. Vou tentar compartilhar de uma outra forma. Vamos ver como é que fica aqui. Estranho. Eu vou entrar aqui pelo celular também, porque como eu estou no computador... A gente tenta todas as estratégias. A internet da Cri caiu, eu estou no celular, mas não aparecia nada, não. A Soninha também está aqui no celular e não conseguiu ver nada. Tá, eu estou tentando aqui abrir de uma outra forma para fazer o compartilhamento. Peraí, deixa eu ver se eu entro aqui no celular para a gente ver. Gente, hoje é tudo muito na força do amor, porque É? chuva, aqui está começando a chover, com chuva, ventos, a internet. Peraí, você quer que eu tente compartilhar? Vamos ver se vai aparecer. Foi? Agora foi. Foi? Agora foi sim. Tá aparecendo. Beleza. Agora Ótimo. Tá, eu fiz de uma outra forma. pronto. Perfeito. Tá bom? A gente estava aqui, não, estava antes. Não é isso, gente, desculpa. Isso. Isso. Distribuição de competências. Esse. Aham. Você quer que eu tente compartilhar aqui, Silvana? Eu acho que agora vai, Carlinhos. O cheiro trocado. Agora sim. Foi? Foi.
Tá bom. Qualquer coisa, eu estou até abrindo aqui o coisa. Senão eu tento compartilhar também. Tá passando a tela para vocês? Tá. Terceiro slide. Espera aí. Esse é o primeiro slide. Não está passando, não. Silvana, tira o seu, deixa eu tentar compartilhar. Deixa eu ver se eu aprendi. Espera aí, que como a minha internet aqui está cabeada, esse negócio é muito... Espera aí. Compartilhar. Cadê? Aqui, a bandejinha de compartilhar. Agora já estava no terceiro slide aparecendo. Ah, é? Ah, então tá bom. Então vai. Tá, então eu vou de novo. Vai. Deve ser a velocidade da internet também. Eu também acho que a internet, esse tempo hoje não está ajudando, gente. Pode ser. Está um slide com as setinhas vermelhas, aparentemente é o Isso. terceiro. É o terceiro, isso mesmo. Isso. Deixa eu botar aqui em modo apresentação. Tá. Então, como a gente havia falado, tem o documento orientador das políticas públicas, que é muito importante vocês darem uma lidinha nesse segundo slide, que tem os links. Esse material todo será divulgado para vocês, ele vai fazer parte, assim como a gente divulgou dos outros 2 encontros, a gravação, o material, e a gente gostaria de reforçar que o Padlet continua aberto para ser compartilhado. Quem ainda não colocou a sua unidade pode colocar, pode completar. Quem já colocou um convite a revisitar, fazer comentários, né? Trocar, ser um espaço de troca, bem bacana. E aqui a gente está falando sobre o papel né? Qual é a principal atuação do professor articulador e do coordenador pedagógico dentro da unidade. Ele exerce fundamentalmente o elemento mediador entre o currículo e os profissionais. Então, se vocês agem como mediadores do currículo, nada mais imprescindível que tenham conhecimento desse currículo. Aí estão os links, né, do currículo da educação infantil e da priorização curricular dos anos iniciais, né, toda a priorização curricular. Ainda estamos vivendo esse momento de priorização curricular, então é muito importante que vocês parem um momento e se debrucem para analisar esse currículo, fazer qual é a melhor, trazer ele para dentro da sua unidade, a melhor maneira de refletir junto aos professores, pensando, sabendo que o vínculo é o melhor caminho de se estabelecer qualquer atuação, né? Então, assim, nada melhor do que trazer o currículo de uma forma vinculada às atividades, à realidade de cada unidade, ao PPA, o Projeto Político Anual de cada unidade, que esse trabalho seja feito de uma forma articulada com os professores, com todos os integrantes, todos os atores que participam desse momento de educação, dentro do espaço escolar, dentro da creche, dentro do EDI. Cada um tem que dar um pouquinho da sua cara para que esse currículo seja vivo, que as pessoas se sintam atuantes, se sintam participativas, acolhidas, vocês também, e vocês darem assim, protagonismo a essa maneira de mediar o currículo com a unidade escolar que vocês estão atuando. A unidade escolar ela precisa ter a cara, né, a identidade fortalecida e o currículo vivo. E vocês são responsáveis por essa mediação. Pode passar. Silvana? Oi, é que eu tinha fechado aqui o meu microfone. Peraí. Ah, tá. Bom, e aí aqui, gente, para a gente pensar, né, que esse ano, né, de 2022, ele vai marcar o início do processo de revisão
do currículo carioca que foi aprovado em 2020, tanto para o ensino, para a educação infantil, quanto para o ensino fundamental, tá? E aí, nesse planejamento, né, no nosso planejamento, teremos em 22 e 23 para essa revisão, e teremos o primeiro ano da implementação em 2024. Silvana, só um minutinho, o slide não passou. Não passou? Não. Ele está em processo ainda, gente. Eu acho que é o sinal da internet. Se você me ensinar, deixa eu ver aqui se eu consigo abrir esse compartilhamento. Deixa eu ver se é esse aqui. Você está por onde? Vai compartilhar pelo notebook? Não, eu estou no computador mesmo. Eu só estou na dúvida. Ah, eu posso abrir pela janela, não é isso? Isso, abre pela janela. Área de trabalho, é isso que eu compartilho? Deixa eu parar aqui, peraí. Aí agora foi. Ai, palhaço. Deixa, vai assim mesmo. Gente, vou deixar assim então, deixa tá? Assim, vai. Isso. Então, esse currículo vai ser revisto, né? E aí a gente tem que pensar que o currículo ele expressa os nossos maiores e melhores anseios enquanto sociedade para a formação das futuras gerações, tá? Esse trecho, gente, nós retiramos de onde? Lá daquelas orientações, daquele documento lançado em fevereiro desse ano, que nós falamos lá no início, tá? Que está lá no site da SME, na mesma página onde a gente encontra o título dos recursos pedagógicos. Então, a gente precisa participar, né, enquanto comunidade escolar, desse processo, que é importante para a qualidade de ensino. A gente está no chão da escola, nós estamos na escola, e nós, dialogando com essa comunidade, com família, com crianças, a gente consegue construir um currículo que venha atender a essas necessidades. Fazendo o recorte aqui para a educação infantil, na próxima semana, vocês terão um encontro com a coordenadoria da primeira infância, né? E aí ela vai poder, eles vão explicitar para vocês, assim, quais são os passos de participação dessa revisão curricular na educação infantil. Então, assim, vocês também vão participar. É importante ter conhecimento desse currículo antes dessa formação, né, desse encontro, porque vocês também vão participar, vai estar aberto para debate, para discussão, vão ter ações planejadas para a participação de cada CRE, e a nossa CRE também vai ser convidada a fazer esse movimento de revisão curricular na educação infantil e nos anos iniciais também, mas na educação infantil, semana que vem, no dia 24, vocês vão ter um encontro com a coordenadoria da primeira infância, onde isso também vai ser conversado. Perfeito. E aí, alguém quer falar? Acho que o microfone é aberto mesmo. Ah, tá. E aí, a gente vem trazer, né? Vai mostrar os slides, tá, Cris? Espera aí que eu vou fechar. Pronto, fechei. E aqui a gente traz alguns documentos, né? Os documentos oficiais vigentes, tá? Para que possam orientar a educação no país. Então, a gente está falando de documentos que nós precisamos visitar sempre, com frequência, e aí nós chão de escola, nós CPs, nós PAs, nós professores que estamos em sala de aula, precisamos revisitar sempre, o tempo todo. Gente, sabe pastinha de documento que a gente não pode perder? É isso. Sabe o RG que a gente anda o tempo todo? É isso. São documentos que, com frequência, a gente precisa revisitar para auxiliar, para poder orientar o nosso fazer pedagógico. Então, a gente trouxe aqui o link da LDB 9394/96, a PNA, que foi aprovada, né, em 2014, está lá no site do MEC, BNCC, Base Nacional Comum Curricular, que aqui o currículo do Rio, né? O nosso currículo, o nosso fazer pedagógico está estritamente alinhado à BNCC.
Tanto que, nos nossos materiais, quando a gente entra na página dos recursos pedagógicos, que a gente vai olhar o material do professor, no material do professor, ele vem especificando quais habilidades são trabalhadas naquelas determinadas páginas do material Rio Educa, né? A gente ainda, quando vai fazer visitas, que conversa com alguns CPs, ou conversa com alguns docentes, nós ainda ouvimos os profissionais falarem sobre conteúdo. Conteúdo, conteúdo, conteúdo. Eu trabalho esse conteúdo, eu falei sobre esse conteúdo, mas a nossa rede trabalha em cima de habilidades. Então, eu penso que seja importante a gente se apropriar, né, desse material. É fundamental, gente, assim, não tem para onde correr. Se apropriar desse material do professor. Para quê? Para adequar o nosso trabalho em sala, e inclusive essa orientação de CPs e PAs junto à equipe, para que esse professor, quando, por exemplo, receba a avaliação da SME, não fique ansioso, porque dá ansiedade, a gente percebe ansiedade, a gente percebe angústia. Mas isso por quê? Porque esse professor ainda está falando de conteúdo, não está falando das habilidades, que o material do Rio de Janeiro está todo baseado na BNCC, tá? Então, a gente está falando de habilidades. Dá uma olhadinha lá na página dos recursos pedagógicos. Além do material para o aluno, existe o material para o professor. E nesse material para o professor, vem todas as orientações em relação às habilidades, vem várias sugestões, tudo de acordo com o ano de escolaridade, tá? Nós temos também as diretrizes curriculares nacionais para a educação básica e está aqui o nosso currículo da Secretaria Municipal de Educação, ok? E aí, gente, falando especificamente do coordenador pedagógico, né, que atua nas escolas, nos anos iniciais, lembrar também das orientações que foram dadas nas consultorias, que vocês vivenciaram há pouquíssimo tempo, né? As gestões vivenciaram a consultoria. Então, quando a gente chamou para conversar, que vocês tiveram a consultoria com o Cadu, com a Fátima, vocês receberam uma série de orientações, uma série de coisas, que isso não pode ficar engavetado, guardado. Isso é para ser colocado em prática, para que seja levado até as equipes, seja pauta de CEs, aquele momento que a gente para fazer o planejamento, seja retomada aquelas orientações que falam justamente sobre isso, a questão da importância do trabalho com as habilidades, é aquele momento que a gente vai sentar para estudar realmente, né? E pensar que se a gente não criar vínculo com essa equipe pedagógica, com esse professor, vocês como mediadores, os coordenadores e as PAs também como mediadores dessa equipe docente, se a gente não tem um vínculo, fica mais difícil estabelecer, né, as orientações sejam atendidas. É muito comum que a gente, ao visitar a escola, a gente acaba escutando do coordenador, do PA, mas olha, eu falei que não é assim, mas ela faz do jeito que ela quer, e aí a gente sabe o quanto é difícil, a gente sabe que o ser humano é um ser complexo, mas se a gente estabelecer dentro de um espaço escolar os documentos que norteiam a nossa educação, a educação na rede, trazer isso de uma forma afetiva, tocar, reflexiva, fazer com que esse professor tenha um momento dele de estudo, de se debruçar sobre esses documentos, refletir sobre a realidade, ver que quem está lá na ponta é o nosso aluno. É para ele que a gente está fazendo o planejamento, é ele que vai receber a avaliação da rede, para ele que a gente está pensando essa avaliação da unidade escolar, né? Esse momento, para ele que a gente está pensando nos direitos de aprendizagem, quando a gente pensa no PPA, que tipo de projeto que a gente vai trabalhar, então, trazer essa sensibilização para que as orientações sejam efetivamente cumpridas de uma forma afetiva, de uma forma consciente, porque eu acho que aí vocês, enquanto coordenadores e professores articuladores, tem que trazer, assim, de uma forma de se conscientizar, trazer esse conhecimento para que esse conhecimento se solidifique dentro da unidade escolar de vocês. A gente não pode fugir do nosso papel de liderança, né? Quem fez há pouco tempo aí o curso de
de gestores, viu o quanto é importante o papel da liderança, e vocês estão neles. Quando a gente assume esse nosso compromisso com ser o coordenador de uma unidade escolar, eu estou assumindo ser um professor articulador, eu estou assumindo um compromisso de articulação pedagógica. Entendeu? Vai, Carlinha, pode continuar. Posso continuar? Articulação pedagógica. Assessorar tecnicamente e participar da construção do PPP da unidade escolar. Elaboração, implementação e avaliação periódica. Então, é muito importante ter esse papel dentro de vocês, imbuídos. O papel da articulação, assessorar tecnicamente. Coordenar, organizar e participar dos CEs, que são os centros de estudo, dos POCs, que são os conselhos de classe, e outras atividades promovidas pela unidade escolar. Organizar o CE, horários complementares, planejamento, acompanhamento, avaliação, reflexão permanente e significativa. Então, é trazer para esse momento, trazer para si essa responsabilidade, esse compromisso. Vocês são os articuladores pedagógicos dentro da unidade. A gente sabe que o quanto o fazer, né, burocrático, fazer da gestão, às vezes nos toma, mas a gente não pode, vocês não podem deixar de lado esse papel fundamental que é da articulação pedagógica dentro da unidade escolar. Ajudar, sim, o diretor nas suas funções enquanto gestor, mas nunca abrir mão do seu papel de articulação pedagógica. Foi para isso, é esse o compromisso assumido por vocês lá naquele dia, lá da posse. Pode ir? E aí, dentro de tudo isso que Carla está falando, né? Essa participação na atualização do PPP até dezembro. Porque o PPP, ele não é um documento da escola que mostra a identidade da escola, o fazer pedagógico, que atenda a necessidade da comunidade local, não é um documento para ficar engavetado, né? É um documento vivo, que precisa ser revisitado com frequência. E, na medida que ele é revisitado com frequência, ele é atualizado com frequência. Porque, por mais que haja um planejamento, nós sabemos que esse planejamento ele é flexível, e, na medida que a gente sabe disso, que existe essa flexibilidade, ele vai sendo ressignificado dentro desse caminho, dentro do ano letivo. E isso não pode se perder. Então, o PPP ele é um organismo vivo, que o coordenador pedagógico, o PA, ele precisa estar junto nessa elaboração, precisa estar junto nesse registro. E esse PPP, gente, a gente sabe que não é só da escola, é de toda a comunidade escolar, tá ok? O PPA, articulação junto à equipe, né, dos temas planejados. O PPA, eu acredito que da mesma forma, né, um organismo vivo, não é algo que a gente planeja lá naquele momento, no início do ano letivo, e fica ali estagnado e parado. A gente pode reelaborar, a gente pode ressignificar, a gente pode retirar alguma coisa, a gente pode acrescentar, a gente pode modificar. Isso é um organismo vivo, isso é uma escola viva. Obviamente que sem perder aquele objetivo, né? Sem perder o objetivo. Então, assim, não é que seja tudo solto, pontas soltas. Não. Existe algo que foi pensado no início do ano, mas que alguns fazeres podem ser repensados e ressignificados ao longo do ano. E o PPP pode ser repensado junto com o coordenador e o professor pedagógico, o professor articulador, da mesma forma o PPA, tá? CE, Centro de Estudo. Momentos de reflexão em equipe, estudo e aprofundamento, né? Então, é fundamental, né? O nome já fala, Centro de Estudos. É um momento que não é apenas para trocarmos nossas angústias também, não só. Nossas angústias em torno do que acontece na sala, em torno do que acontece em relação a alguma criança dentro da escola, dentro da sala,
é fundamental que, nesse momento, professor e professor articulador, coordenador pedagógico, estejam juntos pensando esse fazer pedagógico, gente, estudando. É fundamental. Não deixa de ser uma formação em serviço. É também. A gente precisa parar para estudar. Nós não podemos pensar, termos solidificado que, eu já fiz a minha faculdade, já fiz a minha especialização, já fiz o meu doutorado, acabou. Jamais. Professor é pesquisador sempre. Sempre, sempre, sempre. Então, esse momento é fundamental. Por quê? Porque a gente acaba sempre ressignificando aquele texto que a gente leu em algum momento da vida, a gente pode reler, porque a gente já se passaram alguns anos e a gente vai ter um outro olhar para esse texto e vai ressignificar essa prática pedagógica dentro daquele momento, tá? E aí, Silvana, já vou só dar a palavra para o EDI Bárbara Ottoni, que está com a mãozinha levantada, mas só te interrompendo para falar assim, que a gente sabe das dificuldades que está sendo, né, promover esses momentos de reflexão, parar, né, para sentar e fazer esse CE. A gente sabe que a nossa CRE, ela ainda sofre com a falta de professores, a gente sabe que nem todas as unidades escolares, aliás, a grande maioria das unidades escolares não consegue garantir esse 1/3 do planejamento, a gente sabe disso, é uma realidade nossa, mas a gente sabe também que não é por conta disso que a gente vai abrir mão do momento de refletir em equipe. E aí eu trago aqui a experiência de algumas unidades que a gente vem visitando, e aí por isso é que eu falo, vamos articular os nossos diálogos, vamos trocar. A gente sabe, não é para ninguém sair daqui enlouquecido, achando que, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Não, mas a gente pode, que não seja 1/3 da nossa carga horária nesse momento, mas a gente não pode simplesmente delegar e acabar com esse momento de reflexão em equipe. E vocês, enquanto articuladores, né, pedagógicos, são responsáveis por isso. Então, aqui eu vou trazer algumas ideias daquele CE pelo WhatsApp, aquele momento, claro, né, a gente sabe que muitas unidades escolares não estão contando com professor articulador, e aí quem é que vai assumir essa função articuladora do pedagógico nesse momento? O gestor. O gestor, porque não é por uma unidade escolar, se a gente parar para pensar qual é a coluna, né, o que move uma unidade escolar, é o fazer pedagógico. A gente vai para a escola, a gente né, pensa numa unidade escolar, principalmente o pedagógico, e aí a gente fica muito assim triste, né, quando a gente visita uma unidade que a gente vê ela imbuída em tantos fazeres burocráticos, de gestores e tudo mais, e vê aquele pedagógico assim meio capenga, meio deixado de lado, enquanto a gente sabe que ele deveria ser o pilar de tudo isso, porque a gente faz merenda para o aluno, a gente contabiliza tudo que é burocrático para o aluno. Então, esse pedagógico, ele tem que estar nessa balança como um peso especial. Então, se a gente não consegue parar e dar aquela atenção que a gente gostaria de dar, enquanto professor articulador, enquanto coordenador pedagógico, porque eu estou em turma, porque a minha equipe falta professor, porque não tenho tempo, a gente vai tentar, de alguma forma, trazer aquela sementinha que nos move a ser professor, porque somos professores, então a gente vai trazer aquela sementinha e vai deixar um texto na mesa, para que o professor possa pegar, vai ter aquela pastinha dos documentos orientadores, vai pegar aquele planejamento e fazer interferências, dando ideias, contribuindo com ideias, vendo se ele está pautado nas habilidades. E aí é não ter vergonha de estudar, não, gente, estudar junto. Essa mudança de paradigma, ela vai depender de cada um de nós. Então, a gente só vai conseguir colher os frutos dessa mudança se a gente começar a mudar. Exatamente. Então, é isso. Agora, exatamente. O EDI Bárbara Ottoni está com a mão levantada. Boa tarde, Carla. Boa tarde, Silvana. Eu sou a Thaís, aqui do Bárbara Ottoni.
eu concordo com tudo que você falou, Carla, mas assim, nem tem centro de estudos marcado no calendário. Isso, assim, é uma desvalorização da gente. E, assim, dar jeitinho, a gente sempre deu a vida toda. Mas eu acho que tem que ser um pouquinho diferente, né? Tem que valorizar, tem que dar um profissional, tem que fazer com que esse profissional possa fazer sua carga horária completa dentro da unidade, porque 22 horas e meia não dá para nada. Aí não liberam PA para ter dupla regência, né? Só querem pessoas de 40 horas, e como vocês bem sabem, está faltando professor, vocês mesmos já disseram. Então, assim, é impossível? Não é, mas eu acho que chega de ficar dando jeitinho o tempo todo, e as pessoas vão ficando cansadas, né, disso. Não tem o que tinha que ter por lei, não tem literaturas na infância, não liberam professor para literaturas na infância. Então, aquelas unidades que já não têm um profissional, um AEI ou um PAEI que possa ficar olhando as crianças enquanto a gente faz um centro de estudos. E aí vai ficando cada vez mais capenga. A gente faz o nosso pedagógico correr assim, né, maravilhosamente, mas a toque de caixa, e isso não é legal. Então, assim, a gente continua fazendo apelos para que a gente consiga o básico. A gente tem 2 tempos de educação física, por exemplo, na minha unidade, e ponto final. Não tem como planejar assim, não tem como juntar os professores, não tem como estudar. E os professores têm 2 turmas, não tem nem como fazer pelo WhatsApp. Vai fazer que horas? Se elas entram 7h30 e saem 5h30. Eu acho assim que tinha que ter um olhar um pouquinho mais carinhoso para a gente, tá? Só isso. A boa notícia é que, segundo informações, o calendário do ano que vem, né? Porque os calendários eles são feitos no ano anterior, né? Então, o calendário desse ano realmente não tem um CE, aquele CE integral, né? Aquele CE parcial. O que tem são os tempos de planejamento realmente das aulas especializadas, né? Dessa aula de educação física, literatura na infância, enfim. Mas a boa notícia é que para o ano que vem isso está sendo pensado de retomar esses CEs integrais. Então, assim, vamos torcer. Em relação às duplas, né, todas essas demandas, Thaisa, estão sendo levadas para o GRH já há algum tempo, né, e a notícia que tem é que isso está sendo também revisto, a gente, enfim, está passando por uma situação de reestruturação, e que assim que isso estiver tudo organizadinho, já abriram, né, duplas para as eletivas, e aí aos pouquinhos eles vão abrindo para outras demandas também. E isso está sempre sendo levado, tá? Não fique esquecido, não. Bom, e aí a gente trouxe aqui material do Educa, né? Que a gente já mencionou lá em cima. Aqui embaixo tem o link dele, tá? Esse material aqui, esses slides vocês irão receber. E aí a gente trouxe para quê, né? Para a gente poder pensar que esse material Reeduca, ele tem que estar, na maneira como ele vai ser trabalhado na escola, tem que estar articulado ao PPA, certo? E a gente olha que ele também já tem um olhar pela GERER, que é a Gerência de Educação das Educações Étnico-Raciais, tá ok? Tanto que a gente já observa que a gente vê os temas que são trabalhados, de que maneira esses assuntos são trabalhados, os personagens que estão nesse material Rio Educa são personagens que trazem uma diversidade, tá? Por exemplo, trazendo aqui um exemplo, né, de um material que eu li do PEJA, a gente tem várias idades, a gente tem cadeirante, tá? Então, esse olhar está nesse material e a gente precisa se apropriar disso para trabalhar dentro da nossa escola, para dialogar com o nosso professor. O material Rio Educa,
esse ano, ele traz como um tema geral, né, a criança e a cidade, né? Então, assim, é um material que foi pensado na retomada de você poder sair de casa, né, depois de um longo período de reclusão, onde estivemos fechados durante muito tempo. Ele traz as experiências positivas do período que foi o ensino remoto, né? O aplicativo do Rio Educa, ele continua valendo. Ele traz, a gente destacou essa primeira página de apresentação das crianças, dos educadores. Então, ele traz uma fala bem bacana da articulação. O material da educação infantil, ele é pensado como um material disparador de ações. Então, ele não é uma apostila que você vai mandar um material apostilado que você manda para casa, ou para fazer, vai fazer quando tiver tempo, ou então a gente ainda vê pouca articulação desse material Rio Educa com o PPA das unidades. Então, é bem importante que vocês se debrucem. Está chegando aí o material do segundo semestre, que vai trazer uma outra etapa dessa relação da criança com a cidade, isso falando de um modo geral, com todos os anos, e em especial na educação infantil. Então, é a gente pensar, se debruçar mesmo pela proposta que é feita desse material. A gente sabe que o Rio de Janeiro, ele é um único município que tem um material próprio, que produz o seu próprio material. Isso, ele tem que ter uma força, porque isso nos garante de que nós não tenhamos materiais de apostilados, como outros municípios fazem, né? De parcerias, que vem o material, o nosso material ele é criado a partir das demandas que a gente, que a SME, que a equipe, que a SUBE e a Coordenadoria da Primeira Infância visitam e colhem. Então, é importante também estar alimentando, sempre que possível, vocês mandarem, eles colocam um e-mail de retorno. Então, é importante fortalecer esse retorno, fortalecer esse material como um material nosso, criado por uma equipe de professores nossa, e que vocês também podem participar. Vocês já podem ver que eles têm essa preocupação de buscar no chão da escola, buscar nas CREs, buscar os materiais. Então, assim, às vezes a gente produz um Padlet, pede para compartilhar uma foto, pede justamente para dar visibilidade, para dar publicidade àquilo que vem sendo vivenciado na prática por vocês. E ele vai fazer parte desse material Rio Educa, se ele for de conhecimento. Então, eles ainda pedem para a gente fortalecer esse envio de materiais, né, identificados, materiais, mostrar essa articulação das propostas com a realidade de cada unidade. E aí a gente vê que nem sempre, mas o material Rio Educa está trazendo uma brincadeira de jongo, e eu não vou trabalhar jongo agora, eu vou trabalhar só mais lá na frente. Não tem problema, não é uma sequência, não é um livro didático que você vai poder seguir, você vai articular esse material com o PTA de vocês. Agora, é importante que ele também esteja vivo, né? Como a Silvana também mesmo falou. É importante que ele traga o reconhecimento da identidade da unidade de vocês. É isso. Exatamente. E aí, Carlinha, completando, né, da mesma forma como no material da educação infantil, são temas disparadores, nos anos iniciais, a mesma coisa. Eu costumo ouvir assim, mas quando eu acho que vai dar continuidade, troca completamente de assunto. Bom, se a gente consegue se apropriar desse material com antecedência para fazer um planejamento, a gente pega aquele tema e consegue ampliar. Uma coisa que eu sempre disse, né, enquanto sala de aula, na parte da tarde aqui no ensino regular, é que, nossa, esse material é muito bacana porque me dá a possibilidade de ampliar, de trazer outras propostas dentro daquilo que já está ali. Tá? Então, não posso ter esse olhar para o material Rio Educa como se fosse um livro didático. E, nesse sentido, ainda bem que não é. E, nesse sentido, ainda bem que ele é produzido por colegas nossos aqui da rede.
E, nesse sentido, que bom que a gente tem a Gerer olhando esse material e trazendo a identidade das nossas crianças para dentro desse material. Bom, e aí, dando aqui continuidade dentro das atribuições de CPs e PAs, avaliar as atividades pedagógicas planejadas considerando os resultados obtidos e, a partir desses resultados, dar continuidade ao planejamento ou refazer. Bom, então a gente tem que ter em mente que as atividades pedagógicas, que todo fazer pedagógico, a gente vai reavaliando, essa avaliação é diária, né? Ah, isso deu certo, ótimo, a gente pode continuar. Não, não deu certo, vamos embora refazer. Vamos refazer ou vamos substituir essa atividade, esse caminho, esse olhar? É isso, né? E aí sempre dialogando com esse professor, tá? Manter o grupo de professores motivado, integrado, atualizado e produtivo. E aí, gente, é a função, sim, do CP, do PA, ir em busca, ajudar esse professor nesse fazer pedagógico. Ah, o professor da 1501 está, como Carla falou, vai falar sobre jongo. Que referências de jongo eu posso dar para essa professora? Né? É esse papel. Com que pessoas? Será que eu conheço alguém? Não conheço. Poxa, e aí? Tem a Gerer, mas será que eu tenho acesso direto? Não sei. Quem vocês podem procurar? Nós estamos aqui. Nós estamos na CRE. Nós estamos aqui para quê? Para dialogar. A gente está aqui para ajudar. Nós estamos aqui para trocar. E esse é um momento, né? Esse é um dos momentos desse diálogo, dessa troca, dessas experiências de reflexão também, né? Então, é auxiliar o professor nesses momentos, tá? Incentivando-os a participar dos momentos de formação continuada. Nós estamos tendo, como agora, né, esse momento aqui de CPs e PAs, a EPF tem outros momentos de formação dos professores, isso tem acontecido com frequência, e é importante que o professor esteja alinhado a essas formações, porque aí aparecem outras propostas mais à frente que estão alinhadas com essas formações que aconteceram, e o professor não sabe, o CP não consegue orientar, o PA não consegue orientar, e aí fica todo mundo perdido e angustiado, naturalmente angustiado. Nós sabemos as demandas, nós sabemos o quanto é complexo, né, esse trabalho dentro da unidade escolar, mas é fundamental que esse caminhar ele aconteça. E aí, promover a permanente troca de experiências entre os professores regentes e garantir o fluxo eficiente e eficaz de informações que contribuam para o êxito do trabalho docente. Gente, professor não precisa estar sozinho, né, na unidade escolar. Um diálogo, né, entre colegas. Que legal que você fez isso. Poxa, me ensina. Poxa, vou fazer também. De que maneira eu posso aplicar isso? Você fez isso no 5º ano, eu quero fazer lá no 1º. Isso é possível e isso é necessário. Os professores não conseguiram. Olha só, aquela professora do 2º ano desenvolveu um trabalho bem legal que eu acho que tem a ver com você, que é do 4º ano. O que você acha? E aí desenvolve esse diálogo, mesmo que esses professores talvez não se encontrem, mas esse professor articulador e esse CP, eles são capazes, está dentro dessa função, fazer esse diálogo, mesmo que seja esse intermediário, né? E aí fazer um trabalho que traga mais unidade junto ao PPA, pensado lá no início do ano. Articular todo o trabalho relativo à organização dos recursos disponíveis nas salas de leitura e em outros espaços de atividade pedagógica da própria escola. Articular todo o trabalho de apoio aos alunos incluídos em parcerias com o IHA, integrando inclusão, inclusive as ações da sala de recurso ao fazer pedagógico da unidade. Então, gente, é função, sim, do professor articulador, do coordenador, articular. Articular significa o quê? Fazer circular, fazer
acontecer essa troca. É função, sim, da gestão, do professor articulador, do CP, promover momentos, buscar soluções para que os professores possam participar de todas as formações. Claro que a gente não vai conseguir colocar todos os professores em todas as formações, mas é importante que a sua unidade ela esteja participando das formações oferecidas pelo IHA, pela Paulo Freire, pela GED, pela coordenadoria da primeira infância, por todos os caminhos que vão sendo pensados. É importante que a sua unidade esteja participando, que esteja ciente daquilo, né? Que seja e aí esse professor que possa ir, ele seja um agente dinamizador dessas propostas, que haja essa troca, que haja essa articulação, e esse papel é de vocês. Conhecer, acompanhar, discutir e criar estratégias para a divulgação da programação veiculada pela Empresa Municipal de Multimeios, a Multirio. É importante, gente, assim fundamental, né? Porque é uma articulação desse outro canal. A gente tem um canal aplicativo, a gente tem canal material pedagógico, a gente tem canal Multirio. Todos eles conversam. Então, é mais um canal que a gente precisa colocar dentro da escola, né, para que sejam acessados e que sejam utilizados, inclusive em sala de aula. O professor fica lá pesquisando no YouTube. Será que no nosso material, lá da Multirio, nós já não temos isso? Possivelmente. É um material muito, muito, muito rico, que é importante que a gente leve para a sala de aula, tá? Que a gente oriente os nossos professores a utilizarem. Participar, acompanhar, discutir e criar estratégias para participação nas formações promovidas, como Carla disse, a SME, CRE e EPF, né? Fundamentalmente, a EPF tem trazido várias formações para vários níveis de escolaridade, né, para os diversos professores, e nós não podemos perder isso. Nós não podemos perder. Há um tempo atrás, eu ainda ouvi alguns colegas falando, né, que sentiam falta de formações. Hoje nós temos, e vários. Não conseguimos, naquele dia, naquele horário específico, no outro tempo, né, dirigido a um planejamento, a gente coloca o fone no ouvido e tenta acompanhar, mesmo que não seja na sua integralidade, que a gente sabe quanto tudo isso, essa dinâmica apertada e corrida, mas a gente não pode perder essas formações de vista, a gente não pode deixar de acompanhar e participar. E a gente sabe o quanto, né, é penoso, assim, às vezes parece complicado, mas quando a gente acompanha uma escola, quando a gente chega numa escola, que a gente vê essa articulação acontecendo de forma efetiva, como isso traz, oxigena, né, as unidades que trazem de alguma forma, assim, essas formações, articulação com material reeduca, Reverbera. Reverbera. A gente escuta as crianças. Isso, esse PPA vivo, trazendo oxigenado, como isso traz um oxigênio. Então, às vezes, aquilo que está parecendo ser penoso, se a gente desarmar um pouquinho e abraçar, né, a gente vai ver como aquilo vai trazer um benefício bacana para a nossa unidade. E isso traz aquele calorzinho no coração, traz uma satisfação. A gente vivencia isso. Pode passar. Gerenciamento da unidade escolar. Conhecer e participar da elaboração das normas que regulam o gerenciamento da unidade escolar. Então, vocês podem participar, né, do gerenciamento, conhecer e participar, mas nunca deixar de fazer o seu pedagógico por conta desse gerenciamento da unidade escolar. Peraí, tem que entregar. Meu Deus. Perdi. Quem está com o microfone aberto pode fechar, por favor? Aqui, achei. Eita, eu não consigo ativar o mudo.
Quem está com o microfone aberto? Deixa eu ver se eu consigo encontrar. Eu também achei, acho que eu achei. Pronto. Assessorar tecnicamente a direção da escola na elaboração dos horários da unidade escolar, de modo a possibilitar o melhor atendimento aos alunos e garantir a concretização do processo ensino-aprendizagem de acordo com a legislação vigente. Então, é sim, né, ajudar tecnicamente. Vocês são técnicas em educação, vocês estão nesse lugar não é à toa, vocês foram imbuídas desse papel, vocês são imbuídos desse papel. Então, é importante não deixar de ajudar, não abrir mão do seu fazer pedagógico. Pode passar. Uhum. Sobre a aprendizagem do aluno. Promover juntamente com a direção da escola a avaliação continuada do trabalho desenvolvido na unidade escolar. Esse ponto dialoga com o que eu acabei de trazer também no outro slide, né? Então, o fazer pedagógico vem caminhando de forma que dialogue com essas necessidades, desejos e anseios, ok? E é um olhar contínuo. E essa avaliação, junto, né, à direção e junto aos professores, isso é fundamental, porque de que maneira esse aluno vai levar o que ele foi buscar na escola se esse fazer pedagógico não atende ao que ele precisa? A gente precisa pensar nisso e não perder isso de vista. Então, esse diálogo junto com a direção é fundamental. Acompanhar o desempenho da escola nas avaliações externas. Cadu já deve ter orientado em relação a isso, né, dos espaços onde essas avaliações externas podem ser acessadas, onde esses resultados podem ser acessados e precisam ser dialogados com os professores, tá? Tanto as avaliações externas quanto as avaliações internas. Existe um gráfico que a gente consegue acessar para ver quais as habilidades apresentam maior fragilidade, e em cima delas a gente vai trabalhar esse nosso fazer pedagógico. De que maneira essas habilidades foram trabalhadas, foram abordadas? E aí a gente pensa nisso, tanto nas avaliações externas quanto nas externas também. Orientar, planejar e acompanhar as estratégias de recuperação paralela e final, né? A recuperação paralela, às vezes, parece que fica bem paralela mesmo, né? E, assim, a gente não pode deixar, porque, na medida que a criança apresenta determinada dificuldade, alguma fragilidade, vamos pensar o que a gente pode fazer, de que maneira a gente pode auxiliar essa criança e pensar estratégias, porque o nosso fazer pedagógico é pensar em estratégias o tempo todo. O nosso papel como coordenador, como PA, é pensar estratégias o tempo inteiro, junto ao professor, junto à direção, para esse caminhar junto a essa criança atendida pela unidade escolar. Criar fórum permanente de discussão. E aí aquele momento, né, do diálogo, que está funcionando, que não está funcionando, as sugestões precisam ser colocadas para que essa coletividade participe desse caminhar da unidade escolar e o PA e o CP fazendo essa articulação. E aí, a gente trazendo o recorte para a educação infantil, a gente pensa no articular esse roteiro de observação, de registro, né, de elaboração de relatório. A gente fica assim ainda pensando, poxa, mas elas ainda têm tanta dúvida em relação à escrita desse relatório, o que a gente pode fazer para articular melhor isso, né? Trazer esse momento de estudo sobre essa avaliação do trabalho, né? Dessa forma de observar, de gerenciar esse trabalho. Pensando nos anos iniciais, a questão da leitura e da escrita, buscar lá nas habilidades, quais são as habilidades que têm que estar presentes no planejamento do professor, para que essa avaliação externa não caia como uma nave espacial chegando na minha unidade escolar, porque o trabalho da habilidade é de formiguinha, a habilidade está sempre precisando ser revista, então vocês precisam tomar conhecimento dessas habilidades, dessas estratégias, para que esse planejamento seja realmente efetivo, seja realmente vivo, né? E voltando a dizer que com
tudo, essas orientações, elas só vão estar dentro, né, da prática, né, abraçada pela equipe de vocês, na medida em que essa articulação seja feita de forma de parceria, de representatividade, onde cada um possa se sentir representado dentro da sua unidade escolar, seja feito com empatia, né? Saber se colocar no lugar do outro, saber e nunca deixando o papel de liderança de vocês. É isso. Agora, queremos abrir. Estou no caminho certo? Como é que a gente sabe se a gente está no caminho certo? Fazendo uma autoavaliação, pensando tudo que a gente sabe, né? Tudo aquilo que nos demanda a nossa função, quando aquele momento que a gente é convidado a assumir a coordenação, a convidada a ser uma professora articuladora, todo aquele momento que a gente, né? Será que eu estou fazendo, estou indo pelo caminho certo? Será que eu conheço os documentos norteadores? Será que faz a sua autoavaliação, aquele momento que a gente abre a caixinha e a gente olha e lá tem aquele espelho, né? A gente olhar para si para olhar cada vez melhor para fora. Aquele olhar, aquela autoavaliação enquanto gestor, enquanto professor articulador, enquanto coordenador, enquanto elemento dentro de uma equipe, enquanto líder, né? É importante a gente sempre fazer essa autoavaliação. E estou convidando vocês ao diálogo, né? Esse momento de diálogo, que vocês possam participar. Tem um forms que a Silvana está colocando. Você vai colocar no chat, Silvana? Eu coloquei agora. Coloquei no chat. Você consegue colocar no grupo depois de WhatsApp? A gente vai colocar o forms de presença de vocês. Gostaria de agradecer imensamente a presença de cada uma de vocês. Estamos com 46 pessoas. Eu acho que foi o nosso maior Ibope, hein, Silvana? E aí, uma coisa que a gente está esquecendo de fazer, pedir para todo mundo abrir a câmera, para a gente tirar aquele print, para a gente deixar registrado esse momento e abrir para o diálogo. A Lúcia está com a mão levantada. Carla, peraí, deixa eu só perguntar aqui uma coisa. Sucesso no terceiro encontro, já pode pedir música no Fantástico? Pode. Isso, vamos pedir para vocês abrirem as câmeras, se vocês puderem. Eu estou aqui no computador. Como é que a gente faz para colocar mais pessoas na tela? A gente consegue? Eu sou péssima. Então, peraí, porque o layout eu acho que foi alterado, né? E aí a cidade é de todo mundo. Isso. A gente tirar eu vou tirar um print aqui. Você consegue também tirar um print? Espera aí, que eu vou ter que tirar aqui do smartphone. Espera aí. Isso. Vamos ajeitar aí. E está aberto ao diálogo, gente. Quem gostaria? Então, Carla, eu gostaria de fazer uma pergunta, até explicar como é que a gente administra essas pastas de todos esses documentos que norteiam, né, os planejamentos. Uhum. Antes da pandemia mesmo, a gente lá na escola, a gente fez no computador da sala dos professores, a gente abriu uma pasta para cada série. Então, tem educação infantil, primeiro ano, segundo ano, tem as disciplinas específicas, né, que é educação física, arte, inglês. Então, tem todos esses documentos, BNCC, priorização curricular, os planejamentos dos anos anteriores, porque qual era a intenção? Como a gente fez uma planilha para fazer o planejamento, era a equipe que tivesse naquele ano, né, tivesse um acesso fácil para poder refazer, né, replanejar e pegar aquele documento anterior e fazer as modificações necessárias. Mas vocês, logo que iniciou a reunião, eu estava meio enrolada aqui, porque eu estava no telefone, porque eu estava vindo do colégio para cá por causa do horário. Uhum. E aí acessei o computador, mas aí eu fiquei escutando no telefone, sem imagem, ficou meio confuso aqui. Vocês falaram que tem acesso,
desses documentos todos, mas em que página? Porque a gente tem isso lá, com certeza, tá? Sim. No computador. Mas, assim, às vezes a pessoa não colocou no pendrive, quer acessar em casa, ou quer, né, em outro lugar, né, quer acessar. Eu olhei aqui na página da SME, não achei, que você falou tem material pedagógico. Mas em que local que tem isso? Então, lá na página de recursos pedagógicos. Mas aonde? Em torno aqui, peraí. Tem alguma coisa aqui que está tentando. Tá dando eco. Na página de recursos pedagógicos, onde a gente encontra o material das crianças, o material Rio Educa. Eu vou abrir aqui e postar o link. Tá. Eu estou com o Rio Educa aberto. Isso. O telefone, tá. Mas aí é nos canais ou nos outros? Outros? Eu vou postar o link aqui no chat, só um minutinho. Mas no aplicativo que você está falando? Você está falando do aplicativo Reeduca em Casa? O aplicativo também tem. Tá. Onde? No aplicativo também tem. Tá? Recursos pedagógicos. Isso, e nesse material que nós estamos exibindo aqui, vocês irão receber. Então, vocês vão conseguir acessar através dos links que nós mostramos aqui. Ah, tá. Nessa apresentação que você fez aí, tem o local direitinho. Tá? Essa modalidade que a gente criou lá facilitou muito, porque o professor tem planejamento, ele chega ali, a pastinha está ali, o professor é novo na escola, ele não fica perdido, ele vai ali, abre tanto dos P1s quanto o P2, né? Facilitou muito, mas é bom as pessoas serem informadas, né? Onde tem esse acesso, né? Porque fui eu que coloquei lá na pastinha, que organizei lá na pastinha, mas é bom as pessoas terem conhecimento que elas podem querer acessar em casa, tá viajando, quer acessar, sei lá, entendeu? Quer ver pelo telefone, né? Então, eu queria o caminho aí das pedras. Vocês vão mandar essa apresentação para a gente por onde e quando? Por e-mail, assim que terminar essa reunião, a gente vai, que ele já está lá, o e-mail que vocês recebem, ele vai pela GED, né? Então, assim que a gente terminar a reunião, eu vou pedir para que esse e-mail seja encaminhado, junto com a gravação da reunião e o material. Inclusive, tem alguns documentos que vocês, às vezes, emitem para a gente de leis, né? Que tem aquelas eletivas e tudo, também tem nessas pastas. Entendeu? Tudo que o professor precisa, que ele precisa ter acesso, eu coloquei lá, né? Disponível. Mas eu também tenho no meu HD, porque vai que dá um pau no computador e a gente perde esse material, né? Mas é uma ideia legal para todo mundo ter, né? E fazer, porque fica uma coisa que todo mundo tem acesso. Até se eu, por exemplo, for dar aula no terceiro ano, né? Como agora a professora não está lá, eu consegui vir por causa da blocagem, mas eu tenho acesso, porque está tudo lá do terceiro ano. Entendeu? Então, fica assim, fica uma transparência, né? Fica aberto para todo mundo. Muito bacana. Tá? Obrigada por compartilhar. Ok. Tem uma pessoa com a mão levantada. É a pessoa. Nós estamos discutindo aqui. Lúcia está com a mão levantada. Terminei. Desculpa, tirei. Eu vou mostrar aqui olha, esse link que eu postei aí no chat, eu botei materiais pedagógicos, só para ficar simples, né? Materiais pedagógicos, aluno e professor. Aqui, o que nós temos? Ó, rioeduca.net, tá? Recursos pedagógicos. Nós temos o calendário escolar, aquele documento orientador que nós citamos no início do nosso encontro. Aqui, material Rio Educa 2022. Todos os anos de escolaridade estão aqui. Priorização curricular, que nós também falamos aqui hoje, estão, tá? Esse material está aqui. Aqui, olha, no material Rio Educa, olha lá, educação infantil, ensino fundamental, anos iniciais,
Material Rio Educa, primeiro ano. Vou abrir aqui um só para dar uma ilustrada no que eu disse sobre o material do professor. Aqui, material integral. Silvana, acho que teu som cortou. Ih, será que ela travou? O material... Ah, peraí. Travou, Silvana. Voltou? Voltou. E tem alguém aqui me ligando. Ah, tá. Então, olha aqui, material dos professores. Nesse material dos professores, olha aqui. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Um pouquinho. Ó, números das páginas. Nas páginas 9, 10, 95, 96, o componente curricular é língua portuguesa, tá? Língua portuguesa. E aqui, quais são as habilidades da priorização curricular? Expor oralmente ideias a respeito dos fatos, relatos e narrativas ouvidas. Tá? Então, quando a gente fala, preciso trabalhar esse material de forma linear, como é comum que se faça num livro didático, não. O que eu estou precisando? Qual a fragilidade nesse momento? Eu preciso que o meu aluno, minha criança, identifique, olha só, aqui embaixo, deixa eu identificar a existência de espaço, separando as palavras. Se consigo... Viu onde ficou amarelinho? Uhum. Aqui embaixo. Identificar a existência de espaços, né? Separando uma palavra da outra. Sim. Então, eu quero trabalhar essa habilidade. Onde é que eu vou? Eu vou lá na página 97 do material. Tá? E a partir disso, eu posso ampliar. Vou jogar no papel pardo, vou chamar minhas crianças lá no quadro para pegar os giz de cera e ir colorindo os espaços entre as palavras, por exemplo. Sim. Né? Posso pegar posso botar isso no próprio quadro branco. Sim, já fiz muito isso. Né, fazer essa atividade junto comigo lá. E aí depois a gente parte para o registro, não importa que nível, qual a hipótese que ela esteja dessa construção, mas mesmo que ela esteja numa silábica alfabética, ela vai saber que uma palavra é aqui, ela vai dar espaço e colocar outras letras aqui. Tá? A gente consegue ver esse movimento. Tá? Isso era só para dar uma ilustrada no que mostra aqui o nosso material. Certo. Tá bom? Tá ok, querida. Já vi a página direitinho. Vou passar os professores. Agora, excelente essa sua iniciativa de colocar os materiais à mão, é isso mesmo. É importante, porque nem sempre a gente vai conseguir estar ali presente, né? Mas é importante que eles tenham acesso, né, a esse material. Que todos tenham, né? Até os P1, se quiserem entrar quiserem fazer uma parceria, por exemplo, dar uma olhada no planejamento, na priorização curricular, por exemplo, do segundo ano, ele está ali, entendeu? Na página, entendeu? Ele não precisa esperar o professor chegar ou juntar no mesmo horário, que às vezes não dá para estar no mesmo horário em planejamento, ele tem acesso, ele está ali à mão de todo mundo, entendeu? E essas habilidades estejam ali muito vivas nesses planejamentos, tanto da educação infantil quanto do Fundamental 1. Do Fundamental 2, porque toda a rede ela é pensada em habilidades, ela é pautada nas habilidades. E essa discussão, né, de conteúdos e habilidades, eu acho que a gente já está na hora assim, de virar essa página, vamos evoluir, né? Assim, é nítido, a pandemia ela trouxe isso para a gente muito vivo. A gente precisa dar conta dessas crianças que não estão lendo, não estão escrevendo, não estão com essas habilidades matemáticas, isso relativo ao Fundamental 1, né? Assim, e na educação infantil, com esses direitos de aprendizagem, que também são habilidades. Né? Que a gente Silvana, desculpa interromper, a Silvana estava falando e eu estava pensando exatamente isso. Né?
como que a gente está fazendo uma mágica, né? Porque tem muitas crianças, que agora eu estou também com turma de terceiro ano, que a professora tirou licença, então estou com a turma da manhã e da turma da tarde, né? Então, assim, uma coisa é você coordenar e uma coisa é você também estar dentro de sala vendo o que está acontecendo, né? E como tem criança que está precisando de ajuda, né? Nessa questão do processo de alfabetização, porque o material é riquíssimo, mas a gente tem consciência de que tem criança que está aquém desse material, Sim. né? E a gente precisa... Desculpa, Lúcia. E aí, assim, a gente precisa pensar nesse momento, a gente não pode perder de vista nesse momento, que nós ficamos 2 anos fora. Sim, sim. Né? Essas habilidades não foram trabalhadas dentro da escola durante 2 anos. Então, a gente não pode, de forma alguma, e nós vamos, tá? Sou gestão de escola, de manhã eu estou em outra rede dando aula. Nós, professores, nós vamos para a sala de aula pensando nas habilidades daquele ano de escolaridade que está ali na nossa frente. Sim. Porque quando a gente se depara com essa criança, com essas habilidades desenvolvidas, né, meio que, entre aspas, paradas lá atrás, sim, bate o desespero comum, normal, sim, né? A gente vai ficar angustiada assim, aí a gente precisa dar uma respirada. Opa, peraí, foram 2 anos de pandemia. Então, eu vou lá atrás, vou resgatar isso. É fundamental, a gente não pode queimar etapas nesse desenvolvimento, né? Então, a gente vai lá atrás e vai dialogar, sim, com esse material nesse momento. Até porque existem crianças que conseguem, né? Que estão um pouco mais lá na frente. Sim, tem crianças também que estão Né? conseguindo. E esse diálogo entre essas crianças que já conseguem e aquelas outras que ainda precisam de um pouco mais de ajuda, né? Um pouco mais de tempo, esse diálogo entre eles é fantástico porque acho que flui melhor, né, do que a gente falando. Nesse primeiro momento, eu não digo perder tempo, mas a gente ganhou o tempo, né, tendo contato com as famílias, porque muitas crianças vieram, né, com problemas diferenciados. A criança que não consegue aprender, né, por outros motivos, não só por problemas do cotidiano, familiares, cognitivos, né? Então, assim, crianças sem hábito, a turma, né? Eram crianças que não eram turmas, né? Eram crianças separadas. Então, nesse primeiro momento, a gente também teve que formar hábitos, né? A criança, ele não sabe recortar, ele não sabe colar, ele não tem noção do caderno, ele pula a folha, ele bota o caderno de cabeça para baixo. Então, são muitas nuances, né, que fazem parte desse conjunto, não é só o aprender, né? Mas é como a criança vai gerenciar esse aprender, como ela vai aprender a aprender, né? Então, é uma coisa... Não, né? São muitas frentes. Esse resgate, infelizmente, não será esse ano ainda, né? A gente ainda vai ter uns 2 ou 3 anos ainda nessa batalha aí. Isso aí. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa, se colocar? Sei que está quase na hora de articular aí a saída das unidades. Silvana? Bom, já temos respostas aqui. Legal. Não deixem de preencher o forms, tá? Nós vamos colocar o forms no grupo, tá? De CPs. O forms vai também por e-mail junto com todo esse material, tá? Então, não deixem de preenchê-lo, não deixem de acessar, dar uma olhadinha no e-mail para ter esse material, divulgar, né? Para os colegas, conversar, refletir, tá bom? E, bom, já que tá tudo certo, a gente agradece, eu super agradeço a participação, o estar aqui, né? Nós ficamos felizes porque houve um quantitativo importante de colegas aqui com a gente para a gente poder, né, se ouvir, dialogar, se bem que vocês mais ouviram do que dialogaram. Lúcia conversou um pouco mais, obrigada. Teve uma outra CP ou PA também que se colocou, obrigada por isso, é importante. E que a gente se encontre aí
ainda mais algumas várias vezes ao longo do ano, tá? Eu estou lá na CRE, né, junto com alfabetização, anos iniciais, e aí, CPs, não se sintam sozinhas, sozinhos. Liga, manda e-mail, peça socorro, chama no WhatsApp, estou lá no grupo de CPs, a gente conversa na medida do possível, né, porque são muitas demandas, muitas mensagens, eu vou respondendo, eu vou dando atenção, tá? Não se sintam sozinhos, tá com dúvida? Procura, tá? Estou lá, e estou aqui, e estou no WhatsApp, estou no e-mail, e a gente vai conversando. Obrigada demais por vocês estarem aqui hoje. Eu também gostaria muito de agradecer, dizer que também estou presente com vocês no grupo de WhatsApp, de CPs e de PAs também. Eu acompanho a educação infantil lá na GED da segunda CREA, e que estou aqui disponível, em parceria, estamos realizando as visitas na medida do possível, estamos sempre tentando nos aproximar, dialogar, que esses espaços de diálogo, né, que nós estamos pensando em fazer mensais, né, para que a gente possa realmente estreitar os nossos laços, estreitar, dar a cara da nossa CRE às unidades escolares, que a gente quer ouvir muito vocês. E agradecer imensamente a participação, as creches parceiras também, que foram convidadas a estarem aqui nesse momento. E é isso, gente. E lembrar que no dia 24 a gente tem um encontro com os CPs de educação infantil, unidades que têm educação infantil, e as PAs com a coordenadoria da primeira infância, lá no espaço do Pro Saber, tá bom, gente? Na terça-feira que vem, de manhã às 9 horas. É isso, pessoal. Muito obrigada, um excelente finzinho da semana. Isso aí. Até a próxima. Até a próxima. Beijo. Obrigada. Obrigada. Boa tarde, obrigada. Boa tarde, obrigada. Foi lindo, maravilhoso. Tchau, tchau, tchau. Até a próxima. Até a próxima. Pessoal da organização, posso fazer ainda uma perguntinha? Claro. Eu já fui a uma reunião lá no Pro Saber essa semana agora, segunda-feira. Essa nova reunião que vai ter na semana que vem, na próxima terça-feira, é outro tema? Eu preciso comparecer? Sim, você esteve essa semana com o IHA, certo? Isso, foi. Isso, semana que vem vai ser com a coordenadoria da primeira infância. E nós temos a educação infantil ao 9º ano, então eu também, vocês também me aguardam. Me aguardo. Qual que é o horário mesmo? 9 horas. 9 horas, tá Isso. bom. Eu vou repostar o convite no grupo, mas ele já foi enviado por e-mail já tem algum tempo. Foi no mesmo convite dos diretores. Foi um convite que foram 2 datas, uma data para os diretores e uma data para os coordenadores e CPs. Ou IPAs. É isso. Obrigada. É outro assunto, tá? Tá bom. Então, tchau. Tchau, tchau. Tchau, obrigada, menina. Obrigada. Obrigada. Aqui, pessoalzinho. A gravação pode encerrar. É verdade. Parar a gravação. Pronto. Show.